Fala, turma, tudo bem? Nós estamos aqui para esse episódio bônus da nossa última temporada do ano do Conversas A3. Nahara, essa temporada foi incrível, não foi? Sempre é, né? Sempre é. Pessoas incríveis, histórias incríveis, profissionais incríveis. E claro, a gente não poderia deixar aqui esse último episódio bônus com uma pessoa menos incrível ainda. Então nós trouxemos aqui para a gente conversar e refletir para o próximo ano, né, como vai ser pertinho aí da virada de ano. Nós trouxemos um professor super show de bola, que ele inclusive estava na Índia agora dando aula lá. Imagina só o estado de espírito e o estado zen dessa pessoa que tá. Então, assim, pra gente conversar sobre como que a cidade está desenvolvendo. E eu queria só antes conversar e falar pra você como que eu conheci. Eu fui no fórum, né, das cidades, a Goiânia que queremos, promovido pela Jovem Pan, que foi incrível, assim, e no Bougainville. E ele foi um desses palestrantes que estava lá. E quando eu vi quanto é o conhecimento e o termo que ele usa, e com certeza ele vai falar aqui do Tecnosapiens, da gente ir e adaptar as sociedades, eu falei, cara, é exatamente isso, porque o corretor de imóveis, ele trabalha a sociedade, ele trabalha com a cidade em si, e a cidade, ela é movimento, ela é viva, e aí nada melhor do que a gente começar ou finalizar esse ano com a perspectiva do ano que vem para entender o direcionamento dessa cidade e fazer uma cidade cada vez mais feliz e mais alegre, não é isso? Isso aí, quem tá aqui, né? O Celso Camilo, bem-vindo. Celso Camilo já até palestrou até na NASA, meu Deus do céu, falou assim, foi estudar o brasileiro lá, a NASA tá estudando o brasileiro, é isso? Celso Camilo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Nahara, Marcos, né? Vai ser um prazer conversar com vocês aí no Conversas A3. Satisfação imensa poder falar para o público de vocês, né, os corretores de imóveis. Como você bem disse, são pessoas que estão relacionando diretamente com a sociedade, né, estão fazendo intermédios para a realização de sonhos das pessoas. Então é um grande prazer conversar com vocês, né, conversar com o público de vocês. Vamos lá, vamos bater um papo sobre o que vocês quiserem sobre a sociedade goiana, goianiense, brasileira e mundial. Vamos embora. Super show. Normalmente a gente começa sabendo da história, mas eu acho que é tão interessante assim, o seu contexto já como um todo, a gente poderia começar você se apresentando já profissionalmente, Celso. A gente fala assim, ó, onde você nasceu e tudo mais, mas eu sei que como você tem tanto conteúdo, e o nosso tempo aqui é curto, assim, a gente poderia começar assim, se apresente o currículo, você é professor, tudo pode ser, né? Isso, claro, com certeza. Vamos lá. Bom, só para não quebrar o protocolo, nasci em Goiânia, tá, né? Okay. Sou goianiense, estudei boa parte da minha infância aqui em Goiânia, né? Faculdade, e aí entrou mestrado, doutorado, quando comecei a viajar. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, né? Professor do Instituto de Informática, da cadeira de IA, Inteligência Artificial. E tenho sido professor também no Instituto de Tecnologia da Índia, fui professor da CMU, da Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, né? A matriz fica em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E tenho viajado aí o mundo fazendo alguns congressos, palestras, com o principal foco em IA, né? Em tecnologias, especialmente as exponenciais, nesse caso a IA. Então a gente tem trabalhado aí mestrado, doutorado, orientação de alunos, e agora recentemente, né, eu estou falando recentemente, que já tem uns 10 anos aí, uns 5, 10 anos, a gente montou o Centro de Excelência em IA aqui na UFG, e o Centro de Excelência aborda diferentes problemas das organizações, das empresas. Então qual que é o principal foco do Centro de Excelência? É tentar pegar problemas reais das organizações, da sociedade, para aumentar a competitividade dessas organizações, leva para dentro da academia, a gente cria um grupo, hoje nós somos mais de 300 pessoas trabalhando no mundo todo, então a gente virou um hub de atração de talentos da tecnologia. Que legal. E a gente contrata essas pessoas para resolver esses problemas, né? Para atacar esses problemas, como a gente chama de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Perfeito. Tá? E esses problemas, eles são trazidos por quem, normalmente? Pelas empresas. Então a gente chega, a gente normalmente faz um acesso consultivo. Então a gente chega, pega a estratégia da empresa, conversa com os C-levels, conversa às vezes com a operação também, né? O tático operacional, para entender lá a matriz de problema que eles têm, né? As principais dores que eles têm, mapeia isso em tecnologia. Então assim, olha, para tratar isso, talvez essas e essas tecnologias consigam resolver ou minimizar. Feito esse mapeamento, a gente faz ali uma priorização junto ao C-Level, né? O que é mais importante para vocês. Calcula o custo disso, passa para o orçamento deles e ali eles tomam decisão. Inclusive hoje, baseado nesse anos de experiência, a gente está com mais de 40 empresas apoiando.
Né? Super legal. No Brasil inteiro. Empresas de todos os níveis. Todos os níveis. Pequena, médio, grande. No Brasil inteiro. A gente começou a fazer isso fora do país também. Mas principalmente no Brasil, porque a gente tem essa veia de aumentar a competitividade das organizações brasileiras. E a gente sabe que inovação aumenta a competitividade. Né? E a gente precisa para o país, né, em termos de arrecadação, sim, PIB, movimentar isso, transferência de renda e tudo mais, precisa desse PIB mais alto. Então a gente está apoiando esse processo de desenvolvimento do país, né, melhorando essa capacidade produtiva e de competitividade. Essas organizações nos apresentam esses problemas, a gente mapeia, entrega o orçamento e hoje em dia a gente consegue ter um fundo próprio. Então a gente tem um fundo que consegue co-investir nesses projetos. Né? Então, essas empresas apresentam as prioridades, a gente identifica o que a gente consegue apoiar, devolve um orçamento para eles e 1/3 desse orçamento hoje a gente consegue bancar pelo fundo. Entendi. Subvenção total, essas empresas não têm que devolver, não tem juro, não tem nada, é dinheiro público que a gente tem a chancela, que a gente chama de chancela Embrapi, e a gente co-investe sem participação, sem juro, só para que essa empresa consiga alavancar a sua inovação e aumentar seu grau de competitividade no país. Cara, que incrível isso. Realmente, eu vejo que a IA tá trazendo esses tipos de consideração. É um mercado ainda, é um mundo, vamos falar assim, não é um mercado, é um mundo muito novo para a maioria das pessoas, principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário. Falar de inteligência artificial dentro do mercado imobiliário pode parecer ainda muito futurista. Porém, a gente está aqui com uma pessoa, né, com um profissional que entende disso e já viu isso aplicado em várias partes do mundo e vê que isso é realmente mais real e mais atual do que a gente imagina. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente tem várias aplicações em diferentes indústrias. Educação, saúde, energia, logística, e-commerce, corretagem. Então, assim, tem uma série de possibilidades, né? Porque a IA é transversal. A tecnologia, de forma geral, é transversal. Então, eu costumo dizer que não há um problema que, de certa forma, a gente não possa abordar, de alguma forma, esse problema com tecnologia, né? Então, show de bola. E sabe, Nahara, eu fico pensando assim, ó, talvez seja a pergunta do milhão. Porque dentro da corretagem de imóveis, o corretor tem sempre aquele tipo de entrave. Será que a tecnologia vai substituir os corretores de imóveis? E sempre, a gente nunca pôde ter a oportunidade de conversar com alguém que está tão dentro da tecnologia e ciente, mas direcionado para a corretagem de imóveis. Até onde você vê que a IA pode ir e substituir o ser humano como um todo? Muito bom, muito bom. Do ponto de vista da corretagem, eu acho que tem fases, né? Em boa parte das indústrias é muito parecido. A primeira fase é uma fase onde você amplifica a produtividade do humano. Então você entra com tecnologia que vai facilitar a operação, que vai facilitar o processo, que vai otimizar o processo. Com isso você aumenta a produtividade humana e aos poucos reduz headcount, ou seja, reduz necessidade humana, porque você começa a automatizar um processo, outro processo, vai ampliando a produtividade e necessariamente vai, quando uma pessoa produz mais, você não precisa de mais 3, 4, 5 para fazer a mesma coisa que fazia antes. Entendi, tá? Perfeito. Então, esse é o primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio. Então você começa a amplificar a capacidade humana por meio de tecnologia e você começa a reduzir a necessidade de mais pessoas fazendo aquela mesma operação, aquele mesmo processo. O segundo estágio, que eu imagino aí, vou chutar, não tem bola de cristal, no caso da corretagem, deve já encaminhar lá para daqui 30 e poucos, 40 anos, é onde você começa já a ter pouquíssimas necessidades humanas, pessoas no processo, e muito mais uma robotização desses processos. Né? Por quê? Porque a máquina começa a entender a inteligência por trás do processo. Não é mais só aquela máquina que faz a parte repetitiva do processo. Ela começa a ter também informações e dados para tomar decisão em cima do processo. E às vezes decisões complexas que o humano até então era responsável por fazer. Entendi. Tá? Então, por exemplo, vou citar um caso, no caso da corretagem. Um corretor vai vender o imóvel para um cliente. A primeira coisa que ele tem que identificar é a persona, é o perfil do cliente. Se é pai, se é mãe, se tem filho, se não tem, onde é a escola da criança, onde quer morar, e aquelas coisas todas, vamos pensar no caso da venda. Perfeito. Né? Esse é um processo de inteligência. Eu começo a ter empatia com o meu cliente, né? O tal do Customer Center, que eu preciso trazer a realidade do meu cliente, conhecer, né, a experiência do usuário ali.
entender a jornada dele e nessa análise, veja que é um processo analítico, de match, de análise que eu tenho de produto versus o que ele precisa, tentar identificar ali uma lista de top 3, top 4 para ofertar e aí começar o funil. Né? Eu entendi. E isso pode ser uma inteligência artificial. Isso já é, em alguns lugares já é utilizado como inteligência artificial. Desde a identificação do perfil do cliente, onde o cliente começa a dar sinais comportamentais, e veja que eu tenho um monte de lugar para eu tenho um monte de lugar para pegar essa informação. Desde o formulário que ele preenche até as redes sociais que ele se expõe. Né? Então eu consigo automatizar esse processo de colher esses dados. E por meio desses dados, em conhecendo um pouco mais dessa pessoa e conhecendo dos produtos, eu consigo fazer esse match, às vezes, muito melhor que qualquer outro corretor. Né? E pensa que eu consigo fazer isso em escala. Ou seja... Aperta um botãozinho ali. E faço para vários. Né? Aí você vai dizer, Celso, mas então a gente é substituído por a máquina agora? Agora eu acho que ainda não, porque ainda tem um processo que eu te falei da fase 1, que é usar de tecnologia para aumentar a produtividade. Que é o passo que nós estamos agora. Mas com o tempo, as pessoas vão começar a se questionar. Por que eu vou esperar o corretor? Né? Porque eu quero, às vezes, 2 horas da manhã. Estou aqui, insônia. É muito isso. Vou conversar com o robô sobre... Né? E a gente tem um caso, a gente faz para várias empresas os chatbots, né? Os voice bots. E a gente sabe que isso é um passo importante nesse processo. É quando você tem o conversacional com o cliente, com a ponta, entendendo e entregando valor suficiente para que ele não precise de um humano interagindo com ele. E mais do que isso, agora a gente já está começando a ver avatares. E principalmente nessa última semana aí que a gente viu aquele aplicativo Lensa, né? Formando avatares, ou seja, já é um início de uma digitalização, inclusive, do humano para o chatbot ficar ainda mais parecido com ele. É isso mesmo? É isso. A gente chama de interface homem-máquina. Né? A gente precisa humanizar a máquina para que a relação homem-máquina fique cada vez mais fluida, produtiva. Aí você vai dizer, Celso, mas você está dizendo então que a gente é substituído. Não, volto a repetir. Tem fases e mesmo na última fase eu ainda vejo espaço para o humano. Talvez não fazendo o que ele faz hoje. Tá. Porque hoje ainda vejo muita tarefa repetitiva, ainda vejo muito protocolar, as coisas muito protocolares. Eu vejo um espaço ainda para a relação humano-humano. Aquela relação que a pessoa vai precisar olhar no teu olho antes de fechar o negócio. Vai precisar falar assim, se fosse você compraria? E a talvez pessoa vai essa dizer, pergunta. Sim, Então, essa relação mais humana, e eu dou esse exemplo muito com a área médica. Para nós, é mais fácil automatizar um médico do que automatizar uma enfermeira. Olha só. Porque o médico, ele trabalha com dados e é analítico. O médico até boa parte do processo. Fala um processo. negócio desse, né? Boa parte do processo. Né? E eu estou tentando generalizar, cometendo erros, evidentemente. Mas assim, só para ficar mais didático. Claro. Quando eu vou para a enfermagem ela é muito mais do cuidado. É o que está próximo. Conversa, busca, entende, está no dia a dia. Tem robôs para o cuidado? Tem. Humanoides. Tem robôs para o cuidado. Só que quando você olha hoje o impacto do humanoide versus o impacto, por exemplo, de um médico robô que analisa raio-x, nós temos competições mundiais, inclusive a gente participa de competições mundiais, ficamos já em 3º lugar acima de MIT e outras, né? Competições que reconhecem pneumonia em raio-x. Raio-x não é uma imagem muito limpa, né? Muito perfeita. Tanto que a gente faz tomografias e outras coisas mais precisas. Mas para mostrar a complexidade, né, e o quanto a máquina consegue ser eficiente, então pega-se raio-x e tenta-se analisar e dar o laudo de pneumonia ou não pneumonia por meio do raio-x. E a máquina, olhando o raio-x, consegue ser mais eficiente que humanos boa parte dos momentos. Então, veja que, nesse caso, um especialista de radiologia, né? Então, se eu fosse radiologista, por exemplo, estava muito preocupado. Eu entendi. Eu estaria muito preocupado. Isso aí está realmente tirando, literalmente. Porque o radiologista trabalha só com a imagem. Ele nem sequer, às vezes, vê o paciente. Ele trabalha com simplesmente laudo de imagem, né? Então, veja que é mais fácil para a máquina substituir esse tipo de atividade do que da enfermagem com o cuidado, com a conversa, com o relacionamento. Então, sugestão, né? Todo profissional
que continuar caminhando para se especializar no relacionamento humano, ele tende a ter mais sobrevida nesse processo de automatização. Então a gente vai começar a substituir e criar novas profissões, e criar novas atividades, novas tarefas, né? Ainda o humano, eu acho que eu não vou estar vivo para ver, o humano ser totalmente desnecessário. Eu acho que isso, não vejo um futuro assim, mesmo no último nível de automação. O que eu penso, assim, e aí, claro, já é uma questão de foro íntimo, né? Eu fico pensando que nós humanos, nós temos uma capacidade surreal de utilização do nosso cérebro, porém que ainda não é utilizado. Então, nós utilizamos só uma pequena parte. E a parte que não é utilizado, que é a mente, ela está ali ligada ao sentir, ao sexto sentido, à empatia de verdade, de fato. Talvez algumas propriedades parapsicológicas que pessoas assim, que acreditam nisso possam vir a condizer com... possam falar que existe de fato. Então, quando a máquina vem substituir o humano nessas tarefas básicas, automaticamente força ou deveria forçar o humano a acessar outras áreas do cérebro dele ou da atrás, mente. Né? Agiliza, porque senão você vai Agiliza, ficar porque assim, aqui você não tem mais utilidade nessa questão e nesse quesito que você estava acostumado. Então agora vamos para propriedades parapsicológicas, vamos para outros tipos de desenvolvimento. Mas assim, isso a gente está falando de talvez um futuro que pode ser que nem estejamos vivos aqui como esse... Como aqui, né, que a gente está falando. Mas vamos lá voltar para o corretor. Porque eu acho que essa é a parte, e talvez esse o ponto. Eu estava ali no Sebrae, uma época, eu não lembro quando, mas não faz muito tempo. E uma pessoa veio de São Paulo mostrando um óculos, né, assim que... um vídeo que a pessoa colocava um óculos, olhava para o prédio e daquele prédio ela já via quais os apartamentos que estavam disponíveis para comprar, para alugar. Quando ela chegava lá no apartamento, já tinha o acesso da chave, ela poderia entrar em contato com a pessoa ali mesmo e pelo óculos ela era atendida por um corretor virtual. Né, literalmente apresentando, e ela já fazia uma chamada para os familiares, para eles conhecerem e visitarem o apartamento junto. E quando ele falou isso, ele falou, gente, eu não estou falando, o palestrante lá na ocasião, eu não estou falando de um negócio que ainda vai. Isso já é tecnologia existente. Como que vocês vão aplicar isso no negócio de vocês? Essa que deveria ser a pergunta. Mas isso já é. Então você que está assim, envolvido, né, principalmente em outras partes do mundo, dentro da IA, como você vê esse vídeo e o que você pode dizer dessa ação, dessa cena que eu descrevi? Isso é realidade aumentada e realidade virtual. Né? Então, quando você pega um óculos, vai para a rua e olha para um prédio e ver mais do que o físico está lá, né? Essa mistura que a gente chama do digital, né? O físico e o digital, isso é tecnologia chamada realidade aumentada. Então, eu estou aumentando a realidade física com elementos virtuais. Né? Então, essa mistura, ela é cada vez mais presente, vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Né? Então, hoje em dia, né, a gente já está 1/3 do tempo no digital. Do tempo acordado. Ou seja, você passa um terço da vida dormindo e 1/3 acordado, você está dentro do digital, é isso? Isso, 1/3 do tempo acordado no digital, a média brasileira. Né? Então você está aí com 5 horas e meia do seu tempo no digital. E o restante no físico. Então a gente já faz essa transição, esse chaveamento entre físico e digital o tempo todo. O que os novos dispositivos vêm trazer é só uma suavização desse processo. Porque hoje, para você ir para o digital, você tem que baixar a cabeça e pegar um celular. Né? Daqui a pouquinho, com o teu óculos natural, normal, né? Não aqueles mais, hoje em dia, muito grandes, né? Aqueles pesados e tal, desconfortáveis. Como esse que você está usando? Um óculos normal, confortável como esse. Eu poderia estar simplesmente vendo vocês e um monte de coisas ao redor nessa cena física. Né? Isso, de novo, existe a tecnologia. Só que entre existir a tecnologia também não é só essa, é qualquer tecnologia. E isso ser adotado em massa leva-se um certo tempo. Não porque a tecnologia é cara, às vezes, porque também é, mas é muito mais pela questão cultural. As pessoas se adaptarem àquele contexto. Né? E isso vale para um monte de coisa. Carros autônomos, tá pronto. É verdade.
né? É verdade. Eu convivi com carros autônomos durante muito tempo nos Estados Unidos. Não nas ruas, porque a lei também lá não permitia, mas as pessoas sentavam no volante e não colocavam a mão no volante. Né? Sentavam do lado do motorista, mas não colocavam a mão no volante. Isso é um primeiro ponto, assim, impacta. Claro, né? Impacta porque você está acostumado com uma outra raciocínio, né? Você tem que mudar um pouco do mindset. Você consegue dormir e relaxar ali. Isso é igual a aviação, né? É igual a aviação. Não, porque você perde Total. o controle, né? Isso que você falou. É igual a aviação. Tipo, se chegar pro piloto hoje e falar assim, não, você pode descansar, nós vamos voar sem você hoje. Quem vai entrar no avião? Chega o passageiro e fala assim, ó, o piloto hoje vai descansar, a gente vai só no automático. Ninguém vai entrar no avião. E aí quando você olha quanto o piloto realmente interfere no voo, é muito pouco. Tanto é que nos Estados Unidos também tinha uma companhia que estava desenvolvendo um robô para ficar no lugar do piloto, mas muito mais para dar a sensação para o humano que está lá atrás, que tem um piloto, do que necessariamente necessidade de ter um robô ali, né? Porque a própria marca fazia tudo isso. É ainda para adaptar o psicológico do humano. Cultural. É o cultural. É o cultural. Então a barreira, muitas das vezes, é mais cultural do que tecnológica, né? Então a tecnologia evolui muito mais rápido que o humano consegue adotá-la. Trazendo para a corretagem que você estava dizendo, desse exemplo do prédio, não tenha dúvida que tem a tecnologia. Só que aí, quem vai adotar são poucos, então ela torna-se mais cara, porque não tem escala. Aí são poucos que tem, aí acaba que não é prático. Aí vai chamar quem? Quem vai querer visitar se o familiar também não está inteirado com aquela tecnologia? Então isso vai tendo que ser criado cultura até para que realmente tudo isso seja possível. Mas a realidade aumentada já tem bastante tempo que a gente tem ela, a virtual também. E a gente vai cada vez mais interagir esse mundo físico e digital, interfaceando os dois, chaveando os dois, de forma muito tranquila, que a gente chama de phygital, né? Agora, evidentemente que isso também traz transtornos. E aí a relação humana nesse processo é muito bacana também, né? Porque o quanto que quem sente o quanto que aquele usuário está preparado para aquilo ou não, qual ferramenta eu entrego para aquele meu cliente ou não, nesse caso é o corretor. Ele vai dizer, ó, analisando o perfil daquele cliente eu vou pegar na mão visita física e pronto. Eu vou lá, ele quer tocar, ele quer pegar. Não, mas agora a geração é outra. A geração é do cara que não quer perder tempo, velho. Ele quer saber 30 imóveis antes de visitar um. Né? Então é outra. Eu vou dar o tour virtual para ele. Aí o cara quer investir em Rio Verde. Pô, eu não vou levar o cara em Rio Verde para ver 10 imóveis se ele não vai gostar dos 10. Então eu vou primeiro preparar ele aqui com virtual, com foto, com vídeo, com tour virtual. A hora que ele fala, não, realmente eu gostei de no mínimo uns 3, aí vale a pena a viagem para fisicamente ir lá visitar o imóvel, né? Então você tem vários perfis, várias personas, e aí o corretor vai ter que lidar com essa variedade de personas com diferentes tecnologias. Então o corretor, na minha opinião, ele tem que ser um especialista em tecnologia para conseguir adaptar o cliente à melhor situação, né? A melhor experiência do usuário possível. Olha, o corretor tem que ser um especialista em tecnologia, Nahara. E é isso, né? Lascou, né? É o próximo passo do corretor. É o corretor ser um corretor digital. Isso. E trazendo essa questão. Eu queria explorar um pouco a questão do metaverso com você. Porque teve alguns tipos de rumores, né, e tudo mais, principalmente durante a pandemia, que foi a questão do fica em casa, aonde a gente conseguiria ter uma casa no metaverso e que não precisaria de mais de uma empresa física, que poderia ser atendido dentro do metaverso, as salas de reuniões ali no metaverso, enfim, uma cidade inteira. E isso fica muito distante. Então eu queria saber, assim, você também, como que você vê essa criação dessa cidade sobreposta a uma cidade real? Muito bom. Metaverso virou esse meme, né? Assim, todo mundo fala em metaverso e tal. Eu falo que tem algumas palavras que os marketings, né, as empresas e organizações de marketing pegam e fazem a repetição dela ad nauseam, né? Até a gente enjoar. Né? Fala assim, e aí você começa a perder o que realmente é, porque todo mundo usa pra tudo. E aí você fala, mas o que realmente é o negócio? Aí fica aquela nuvem, né? Ninguém sabe o que é e tal. Então, o metaverso, na verdade, a gente já vive no metaverso hoje. Quando a gente fala dessa transição do físico pro digital, é viver esses mundos digitais, né? E a gente vive esses mundos digitais já hoje em dia.
desde a terceira revolução industrial lá, né? Então, assim, quando a gente teve a questão dos computadores, a informatização, a gente já começa a viver nesses mundos digitais. O que vem se falando muito é a história do uso do óculos. Aí entra a realidade aumentada, a realidade virtual, que aí você coloca mais imersão no processo. O que é colocar mais imersão? Lembra que a gente já está 1/3 do tempo acordado no mundo digital? Quando eu coloco mais imersão, mais vida real dentro do mundo digital, eu aumento mais essa atenção do meu cliente nesse canal digital. Né? Então eu fico vivendo mais no digital que às vezes no próprio físico. Né? Porque eu começo a ter mais elementos da minha vida, dos meus prazeres, das minhas relações no digital. Né? Então, a imersão é o grande segredo. O grau de imersão é o grande segredo para mais metaversos, para mais imersão no metaverso. Então, quando a gente pega, por exemplo, os lentes que estão sendo criados, o que é aquilo? A gente está criando elementos no digital que correlacionam com o físico. Então, hoje em dia, a gente pegar o caso do Facebook, da Meta e tudo mais, hoje em dia o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está colocando não só o entretenimento dentro do digital, como a gente começa a colocar o econômico dentro do digital, dentro dos lentes. Né? Então a pessoa começa, por meio de imersão, ela começa a trabalhar no digital, ganha em criptoativo, depois ela passa para um outro lente, ainda digital, e vai gastar esse criptoativo, comprando um tênis da Nike pro avatar, passeando uma experiência diferente no digital que ele vai pagar com um criptoativo. Aí depois ele não tem mais dinheiro, ele volta para fazer um trabalho de design em alguma loja do digital. Então ele começa a ter uma vida, né, as amizades, ali, né? as amizades e tudo mais nesse mundo digital. E abre-se um caminho gigantesco também para os lotes no land, né, falando de corretagem. Tem vários, vocês sabem disso, né? Tem lotes sendo vendidos nos mundos digitais, com preços significativos. Aí você diz, mas por que alguém compra um lote no digital? Porque, na verdade, nós estamos na economia da atenção. Nós vivemos hoje uma economia da atenção. Qualquer empresa hoje concorre com Netflix. Qualquer. Porque se você quer vender um imóvel para alguém, você precisa da atenção daquela pessoa. Você quer que ela vá visitar ainda, é pior, porque ela precisa ter mais tempo e atenção dela, do físico. Né? Total. Então, como tudo disputa com tudo. Né? Total, e é isso mesmo. E aí, quando você coloca mais imersão no processo, que entra com a história do metaverso com os óculos, você está tentando tirar aquele cliente, aquele usuário, aquele indivíduo das influências externas. E está mantendo ele mais concentrado e mais focado, com mais tempo e atenção no que você pretende passar para ele. Então, uma pessoa com óculos, ela não distrai como uma pessoa no celular. Verdade. Total. Né? É isso mesmo. Você está imerso. Seu sensor está limitado naquilo. Então, o mundo ou os mundos do metaverso, eles vão tentar te imergir cada vez mais. Você vai ter outras distrações, que são as distrações dentro do próprio metaverso. Então você vai estar andando numa rua do metaverso e você vai ter um monte de propaganda. Né? E no mundo físico está cheio de propaganda também, mas do mundo físico perdeu. Assim, do físico, quem está fazendo propaganda no físico não te tem atenção. Tá lá no digital, no virtual. E aí você fala, isso é muito doido. Não dá para ser desse jeito, não pode ser. Para nós, nessa geração nossa, nessa nossa idade, de fato parece muito diferente. Mas para as novas gerações, isso passa a ser muito normal. Né? Então ter prazer no digital, ter prazer no físico, ter mais prazer no digital. E só para complementar, e aí a gente provoca mais ainda, o nosso mundo físico é muito limitante. Eu só tenho 2 braços, eu só tenho uma voz. Eu tenho que andar. Eu tenho que fazer esforço, eu tenho um rosto, eu tenho, né? E no mundo virtual eu tô liberto disso. Né? Então, fica mais leve, talvez. Quando você experimenta essas possibilidades, é a história do retrocesso. Tô disposto a abrir mão depois que eu fui. Né? Não tem jeito de desver, né? O que foi visto. E você usou assim o termo, tá muito próximo, aí uns 10 anos. Assim, como é que é isso, assim, esse tempo aí? Porque não existe, né? Vamos colocar assim, e aí você colocou 10 anos é muita coisa, Celso, assim. Então, eu acho que vão ter... Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem que correlacionar tempo e espaço. Porque tem lugar no mundo que não tem energia elétrica.
Ainda tem. Verdade, é né? verdade. Então, assim, Tá bom. se a gente não se posicionar tempo e espaço, parece que uma coisa é muito inovador para uma coisa e é nada para outra. É verdade. Então, se a gente Toda falar razão. do mundo desenvolvido, vamos agrupar dessa forma, né? Especialmente ocidental, nós vamos experimentar cada vez mais imersões. E as grandes companhias vão tentar te levar cada vez mais para a imersão. O Eu Google entendi. é o Google porque ele tem os ads. O que é o ads? Economia da atenção. O Google monetiza a atenção. Total. Você paga para o Google porque ele capta a sua atenção. E porque ele capta a sua atenção, ele consegue te ofertar. Por isso é a maior do mundo, ou uma das maiores, né? E aí a gente vê assim que essas empresas que são as maiores ou estão indo para essa área da atenção ou estão indo para a área totalmente da inovação disruptiva através de IA, né? Inteligência artificial. Mas eu queria saber, assim, ó, às vezes, a questão da cidade, né? Porque quando a gente vai começando a entender que a gente não precisa de muito espaço e que a gente pode estar em todos os espaços ao mesmo tempo, quando a gente começa a entender que eu não preciso de ter 2 braços, que eu posso ter vários simultâneos, que eu não preciso de estar no Japão para fazer algo no Japão, que eu posso daqui estar, como que isso vai moldando o contexto das cidades em si? Você vê que isso vão criando microcomunidades sem necessidade de carro, sem necessidade de transporte, porque você não precisa mais disso. Como que você vê o contexto como um todo? Excelente, assim. Eu acho que as bordas vão ficar fluidas. Tá. Né? Essa noção de cidadania, de patriotismo, de quem é a minha cidade, quem é meu país, isso começa a diluir. Show. Tá? Porque assim, eu tô às vezes mais próximo de um amigo do Japão do que eu tô do meu vizinho de prédio. Então assim, incrível eu isso. consigo viver mais às vezes uma vida e uma cultura outra, se eu estou nesse metaverso totalmente digitalizado e tal, do que a minha física. É muito Né? isso, né? Já é isso. Total. Agora, isso é bom por um lado, porque torna fluido o processo, mas por outro, vai tender a fazer nichos. E aí também tem um perigo, né? Que é quando você entra em bolhas Sim. e fica na bolha, porque a bolha é confortável. E a gente sabe que a gente evolui muito por dor. Tá. Por dor de sair de bolhas, de zona de conforto. Então, quando você se fecha em bolhas, você se restringe. Então, este processo de furar, ficar bolha, esse é um processo que a humanidade vai ter que lidar com ele. Que bolhas nós vamos criar e essas pessoas vão saber trafegar entre as bolhas ou vão cada vez mais ficar nichadas num submundo que vão criar para si, mesmo no digital. Porque isso vai acontecer. Eu vou tentar me aproximar de pessoas que têm mais relação comigo, com meus gostos, meus prazeres, assim por diante. Só que a própria pessoa é mutável. Perfeito. Né? Quais são as influências no digital que vai me fazer mudar? E aí eu vou sair furando essa bolha e vou para qual bolha? E aí Entendi. vem o que para mim tem que ser motivo de estudo, inclusive no ensino básico, que é a ciência das influências. Né? Que é a ciência comportamental, que é a psicologia comportamental, que é a neurociência. Porque a gente tem que conhecer um pouco mais de como nós funcionamos. Nós somos influenciados o tempo todo. E se eu estou abrindo mão dessa noção de influência, eu estou sendo vítima. Perfeito. Só vítima. Né? Então, quanto mais know-how, quanto mais informação de como nós somos influenciados, menos vítima e mais ator do processo da sua própria vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente nem conversa muito ainda, né, em termos de ensino, mas que daqui para frente, com certeza, vai ser pauta. Como é que nós vamos criar mais senso crítico para eu saber, não, estão me recomendando tal coisa, mas eu não vou. E aí, mesmo tendo vontade, analisar, né? porque você vai ter a vontade. Você vai, Sim. claro, estão te recomendando, não é à porque toa. Você vai ter vontade, mas você vai ter que brigar contigo mesmo para falar assim, pô, peraí, isso aqui Será que- não é o caminho. Assim nos stories, né? sim. Você não recebe um monte de stories patrocinado e dá uma vontade doida de clicar lá. Você clica uma vez e faz uma enxurrada de coisas no seu story. Aí você, às vezes, tem que segurar, falar, não, tem vontade, mas não vou fazer porque eu sei que isso vai passar dados meu. Isso, assim, eu vejo que talvez é o autoconhecimento que vai conseguir Muito. resolver essa questão. A gente entender quem a gente é, o que a gente veio fazer
aqui nesse planeta, né, ou nessa vida que seja, e isso vai conseguindo disseminar. Mas você falando, Celso, e voltando assim um pouco mais para o prático e para o físico, né, que talvez seja o ponto mesmo aqui, tem um estudo, né, uma proposta em Dubai fazer a primeira, não sei se é Dubai, perdão, não sei se é Dubai ou é ali nos Emirados Árabes, de fazer uma cidade. Eu não sei se você chegou a ver aquele projeto, aonde não sei quantas 1000 famílias conseguiriam morar dentro de um prédio, e esse prédio seria quase como se fosse uma muralha da China, assim, de ponta a ponta, e teria um trem que ligasse. E eu queria saber assim, se você entende que as cidades também tendem a ter esse conceito, talvez seja uma primeira disrupção de um modelo de fato interessante para a cidade. Então, teve um case nesse sentido que montaram toda a infraestrutura, porque as pessoas falam de cidade inteligente como se fosse só infra, né? Então montaram uma baita de uma infraestrutura, transporte, moradia, internet, toda a infra. E a dificuldade agora é colocar pessoas lá dentro. As pessoas não querem ir para lá. Qual a razão? Porque você tem? Porque cidade é comunidade. Comunidade, falou o nome. É isso aí. Porque se eu levo as pessoas para lá, e elas vão viver com quem? Vai ter que fazer novos amigos. Aí quem está disposto a sair da bolha atual? Entende? Então essas coisas que a gente tem que pensar. A cidade, ela é muito mais pessoas do que infraestrutura. Você fala assim, tem cidades que falam assim, como é que alguém consegue viver lá? Por que não sai de lá? É tanta opção para morar. É muito. Por que a pessoa não sai de lá? Aí você vai ver por que ela não sai de lá. Porque ela tem uma comunidade lá. Ela tem uma vida lá. Ela tem uma história lá. Então, cidade é humano. Por isso que a gente fala de cidades inteligentes e humanas. Porque só tecnologia, só infra... A infra é boa para quem já tem a comunidade melhorar a sua qualidade de vida. Mas, você fazer, é possível uma cidade inteligente receber uma comunidade? Mas a forma que você tem que atrair é outra. É o que o Emirados fez. Né? O Emirados construiu baitas de monumentos e cidades no deserto. E como é que você chama pessoas para aquela situação? Criando atrativos. Aí é esporte, lazer, educação, condição de qualidade de vida, remuneração. Mas não é do dia para a noite. Vai levar anos e anos para até que você tenha um mínimo de comunidade ali. E assim mesmo, né? Quem conhece Dubai, quem conhece Catar sabe disso. Assim mesmo, você olha para as pessoas, você vê que elas não estão se sentindo parte daquilo. Não são pessoas que estão ali realmente vestindo a camisa da cidade. Elas estão aproveitando daquela infra, mas não são cidadãos ali realmente que querem ficar ali, né? Que querem criar filhos ali. Então você vê que tem uma dificuldade ainda de comunidade dentro de um processo artificial de criação de cidades como essa. Agora, o capítulo Cidade Inteligente Humana, ele existe, é super rico e tem uma série de coisas, né, pra gente falar sobre cidade inteligente e humana, porque inclusive tem benchmarks, tem ranking, tem mais de 90 KPIs para ser analisado dentro da cidade para saber se ela é inteligente e humana. Então, é um capítulo bem extenso essa história. Ou seja, já existem estudos e existem propostas de ir em cidades ou de transformar as cidades atuais em cidades inteligentes. Porque existe essa possibilidade também, não é? Claro. Agora eu lembro também de uma vez que eu fui numa palestra, não foi numa palestra, foi num fórum ou alguma coisa nesse sentido, que uma pessoa falou um negócio muito interessante. Ele falou que uma cidade, a gente sabe que as pessoas estão aderindo e criando o senso de comunidade a partir do momento que começam a existir músicas a respeito daquela cidade. Ou seja, quanto mais músicas uma cidade tem, no nome e tudo mais a gente entende que as pessoas de fato admiram e aderiram àquela cidade como um todo. Muito bom. Porque música é cultura, e cultura é expressão, né? Então quando a pessoa começa a se expressar por meio de música, por meio de arte, né? Ela começa a mostrar o que está dentro. Né? De forma sem grandes barreiras. Perfeito. E aí a música é boa porque ela não só expressa o que ela está sentindo, e o outro, ao gostar, reforça aquilo como sendo um senso comunitário. Né? Então, assim, eu canto e você escuta, eu canto e você concorda, eu canto e você gosta. Então, temos ali um grupo de pessoas que concordam com aquela letra, concordam com aquela melodia. Então, cultura é um processo muito rico nesse contexto de fixação de comunidade. Incrível. E dessas viagens que você fez,
dessas comunidades, dessas cidades, tem alguma coisa que você viu que você fala que, olha, que interessante isso daqui, eu entendo que isso poderia ser um direcionamento legal que já está acontecendo e que aqui a gente ainda está só vislumbrando ou ainda nem chegou a vislumbrar esse ponto? Eu sou o cara da tecnologia e você me veio falar muito de sociedade, né, assim, de humano, porque assim, eu tenho convicção que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Por mais que, de novo, eu sou o cara da tecnologia e poderia estar defendendo aqui como tecnologia como se fosse a salvação do mundo. Mas não é, né? É parte da salvação, mas não é o todo, né? Como a gente já conversou outras vezes, nós somos tecnosapiens, precisamos dessa tecnologia para evoluir e aumentar nossas habilidades. Mas não é tudo. Em algumas cidades, eu vou citar 2 exemplos. Eu vou citar um exemplo de propósito, que você falou da Índia. Uhum. Eu vejo um senso de propósito muito forte nas pessoas, nos indivíduos da Índia, sabe? Então, tem clareza de propósito. E eu costumo dizer que para o barco, né, parafraseando aí um pensador filósofo, para o barco que não tem por destino, qualquer vento serve. Show, né? show. Então, propósito é uma coisa que direciona muito a sociedade, a comunidade. Então, não ter um propósito, de preferência um propósito em comunhão, que é a história da cultura, atrapalha bastante. Né? Então, a formatação de uma cultura baseada em propósito, de engrandecimento, de melhoria, de valores, isso tudo eu acho que é uma coisa que para nós seria bom a gente melhorar esse senso de propósito. Né? Refletir sobre realmente o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida, né? Como é que eu junto o social, somos animais de bando, então como é que eu junto o social em prol do meu propósito individual, que parte do meu propósito individual faz parte do propósito coletivo, né? Enquanto eu ajudo o todo, enquanto o todo me ajuda, enquanto indivíduo. Show. Essas reflexões, nós precisamos evoluir um pouco nisso, porque assim, eu ainda vejo uma sociedade muito individualista. E mesmo para ser um individualista inteligente, você deveria ser social. Olha só. Né? Porque um grande exemplo disso Olha só. é a sociedade americana. A sociedade americana talvez seja a sociedade com o maior nível de capitalismo do mundo, assim, o capitalismo da veia, né? Então, assim, extremamente arraigada no poder do ter, né? do recurso financeiro e tal. E é uma das sociedades que tem maior número de voluntários do planeta. Mas tem essa noção de que o todo contribui para o indivíduo e o indivíduo contribui para o todo, sabe? Morei lá durante um tempo, então você vê, anda lá nos bairros e as casas não tem muro, né? Uhum, assim, sim. Pela segurança e tudo mais. Mas a gente sabe que não tem como colocar um policial em cada esquina. Sim. Então, o que nós temos em cada esquina? Vizinhos. Pessoas. É o Neighborhood Watch, né? Que eles falam. É isso. Então, vou contar uma história bem rapidinho aqui, só para mostrar esse senso de comunidade, de responsabilidade e tal, do todo. Eu tava pegando um ônibus lá, eu parei num ponto para pegar o ônibus e eu vi uma pessoa limpando o ponto de ônibus, né? E eu pensei que deve ser alguém da prefeitura, né? Mentalidade. Né? Goiana. Alguém da prefeitura limpando ali e tal, mas só que eu não vi nenhuma marca de prefeitura no carro da pessoa e tal. Eu me atrevi a perguntar, né? Você trabalha na prefeitura? Ele olhou pra mim com a cara de espanto, falou, prefeitura por quê? Tipo, o que tem a essa ver? Pergunta. Por que da pergunta, né? Ele te espantou mais do que você. Por que da pergunta? E aí eu entendi que, né, tinha feito uma pergunta estúpida, né, pra ele. E eu falei, não, mas só pra saber se realmente era a prefeitura que estava cuidando do ponto e tal. Ele falou, não, o ponto é nosso. A resposta foi essa, o ponto é nosso. Incrível isso. Né? Esse é o senso realmente do coletivo. E né? aí quando você olha para uma cidade brasileira, o pai leva a criança pro parque, a criança quebra o brinquedo, ou tá quebrando o brinquedo, o pai olha para aquilo como se fosse de alguém. Enquanto na verdade é dele. Né? Então, esse senso de empoderamento do aparelho da cidade, né? Assim, aquilo é nosso, a sociedade faz parte de mim, eu cuido. Né? Então, isso acho que você perguntou, é uma coisa que a gente poderia trazer aí, na minha opinião, para evoluir um pouco do nosso senso de comunidade. Incrível. Eu acho que, assim, eu poderia fazer, assim, milhares de outras perguntas, eu tenho certeza disso. Nosso tempo está acabando. Eu queria só saber, Camilo, Celso. Celso Camilo. Celso Camilo. Celso, eu queria saber o seguinte, a questão do Tecnosapiens. Okay. Então, quando a gente fala em evolução de Tecnosapiens, aonde você entende que a tecnologia vai nos levar
e até o ponto, qual que vai ser o ponto de disrupção dela? Você comentou assim em linhas gerais, mas assim, agora de uma forma mais direta, qual que vai ser o ponto de disrupção dela entre a tecnologia e o humano, aonde a gente deveria concentrar? Então, só para esclarecer, né, Tecnosapiens é uma visão, né, uma visão de uma academia mais canadense, inclusive que mostra um pouco a evolução humana a partir das tecnologias. Né? Então, quanto nós evoluímos enquanto sapiens por meio da criação de novas tecnologias que o próprio sapiens foi criando e se adaptando e usando e ampliando as suas habilidades. Então, você tem uma visão, por exemplo, de como a mídia alterou o nosso comportamento social. Então a gente saiu lá de uma oralidade. Aliás, antes, gestos, oralidade, escrita, imprensa, rádio, TV, internet. Certo. Né? Então quando você olha e você vê claramente que qualquer elemento desse que eu citei causa uma transformação social gigantesca. Assim. Você sai dos gestos para oralidade. Você já consegue se comunicar muito melhor do que antigamente e você consegue mudar muito, como mudou muito o comportamento da espécie. Da oralidade para a escrita, ainda 1 para 1. Você conseguia pinturas rupestres, aquela coisa e tal. Ainda 1 para 1, no máximo 1 para um grupinho restrito ali. Perfeito. Você passa para a escrita. Aí quando você vai para a escrita é 1 para N. Você pega aquele conhecimento de uma pessoa, de poucas pessoas e distribui no inclusive mundo. Por gerações. Né? E várias gerações. E aí você começa, rádio mais ao vivo, mais direto, mais instantâneo. TV com imagem, mais imerso, mais atenção. Aí você vai passar para a internet e aí você multiplica os vários contextos. Né? Então, veja o quanto nós transformamos a sociedade por meio dessas tecnologias. Estou falando só de tecnologia de mídia. A gente poderia ir para as tecnologias industriais. Primeira revolução industrial, vapor. Segunda, eletricidade. Terceira, computadores. Quarta, conhecimento, inteligência artificial e tecnologias exponenciais. Então, olha como a gente tem várias influências tecnológicas que mudam por completo a sociedade, que modificada demanda mais tecnologia. Né? Hoje somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Essas tecnologias também provocaram isso. Saímos de 1 bi em 1800 para 8 bi agora. Né? Um crescimento exponencial. É exponencial, né? A gente fez em um ano, né, do 4º para o 5º bi, em 12 anos, do 4º para o 5º bi, gastamos 12 anos. Então, 12 anos para fazer 1 bi. Certo. Nós demoramos 1.800 anos para fazer 1 bi. Né? O que faz isso? Tecnologia, porque a tecnologia torna o ambiente mais qualitativo, a qualidade de vida fica maior, a sensação, porque nós somos animais, a prole aumenta quando a sensação de qualidade existe. Total, quando tem a segurança, né? Tanto é que a gente pergunta para os pais, assim, você vai ter outro filho? Ah, eu não sei como que vai... A primeira coisa é como que eu vou dar condições para esse próximo filho vir. Então, as tecnologias deram essa condição alimentar, né? Porque no final... o próprio organismo feminino ele consegue engravidar por meio quando tem energia suficiente para isso, senão nem isso ele consegue fazer. Então essa nossa carga energética que a tecnologia trouxe, né, que distribuiu para a comunidade de forma geral, para a humanidade de forma geral, permitiu essa explosão demográfica. Show. Né? Chegamos no teto para esse rol de tecnologia que nós temos. Então a tendência é reduzir no mundo desenvolvido ou estabilizar. E a subsaariana, a África subsaariana, aumenta um pouco mais, porque ainda tem essas tecnologias chegando e vai amplificar esse movimento de qualidade de vida. Mas veja que o que eu estou querendo fazer, o histórico, é do Homo sapiens, né? Homo tecnosapiens, porque essa evolução da tecnologia trouxe todos esses benefícios. Chegamos a 8 bi. Para alguns problemas que foram criados problemas. 8 bi no planeta, tem problema. Sem dúvida. E aí, como é que se resolve com esses problemas? Com mais tecnologia. Né? Então, vai precisar de mais saltos tecnológicos para a gente continuar na mesma coisa que a gente sempre fez. Eu entendi. Que legal. Desde a picadinha no Homem das Cavernas. Quando a gente criou a ferramenta picar, era para resolver um problema. E a gente está resolvendo um problema com tecnologia e criando outros problemas. E resolvendo tecnologia e criando outros problemas. E é o que eu chamo de espiral ascendente. Né? É o ciclo. Então nós vamos continuar sendo tecnosapiens, não vamos abrir mão de tecnologia, não vamos abrir mão de ferramental. E evidentemente que esses ferramentais vão criar outros problemas.
Depois nós podemos falar outro programa só das redes sociais, né? Porque eu sei que o corretor trabalha muito com redes sociais. Sem hoje. dúvida. E não podemos falar só dos benefícios e malefícios dessas redes sociais, como trabalhar adequadamente com essas redes sociais, né? A gente Então, pode tá falar convidado para um próximo programa, porque assim, ó, esse é incrível que a gente vai saber. Porque assim, é inevitável, é uma ferramenta que está aí, que está transformando as pessoas, né? A educação de filhos com rede social, escola com rede social, corretagem com rede social, perfil do cliente por meio da rede social, interação com o cliente por meio da rede social, né? Então, quantas vezes eu, como cliente dos corretores, não conseguia mais comunicar com o corretor, porque ele me enxurrava de informação que eu falava, cara, Não quero. eu tô querendo solução, não é problema. Eu não quero ficar tendo que pensar sobre essas coisas Pensa pra que mim, você eu tá tô te falando. contratando é pra isso. Pensa. Cada imóvel, Capta. 30 imagens. Pô, meu WhatsApp já é cheio. Se eu começar com cada... Eu evito ligar, às vezes, para um corretor, porque vai me enxurrar de informação que não vai me ajudar, vai me atrapalhar. Eu entendi. E aí tem um detalhe importante também, que cabe em um outro programa. Recentemente nós descobrimos isso. Toda a macro e microeconomia está pautada no econo-homens, assim, um homem econômicos, que é aquele cara racional. A economia sempre achou que se eu desse 30 opções para você, você era racional. Você ia analisar as 30 opções e escolher a melhor. Perfeito. Você é uma pessoa racional. Só que a gente já descobriu recentemente, inclusive um prêmio Nobel ganhou por conta disso, que as decisões são muito mais tomadas pelo emocional do que pelo racional. E com isso a gente refaz boa parte da macro e da microeconomia. Porque a decisão não é feita pela melhor escolha. É feita pelo emocional daquele momento. Né? Então a gente tem aí a psicologia da ciência comportamental, a neurociência, que vem explicar um pouco por que a gente toma a decisão, por que a gente escolheu aquela opção. Né? Aí tem o cara ganhou o Nobel com um pouco do nudge. Depois o pessoal pesquisa no Google, a gente vem falar de novo do nudge, que é esse empurrãozinho. Como é que eu influencio as pessoas a tomarem decisão? Vou citar só um caso, vou citar dois casos para ficar bem didático. O primeiro caso é o default. Então você tem 30 opções. Isso com um experimento, tá? Não estou dizendo isso baseado em achismo, experimento. 30 opções. Se você colocar uma default, mais de 80% das pessoas vão pro default. O que é a opção default? É a opção já marcada. Sim. Já marcada, tipo... Perfeito. Essa aqui, das 30, você pode escolher A a que você mais quiser. popular. Tem 30 opções. Você pode escolher a que você quiser. Mas você já deixa marcado uma. E botãozinho de next, próximo. Botãozinho de próximo, com uma marcada... Certeza que a maioria vai para onde está marcado. Cara, que legal, é isso. Né? E se você colocar a prova social, aí aumenta ainda mais. Você fala assim, a maioria das pessoas optam por essa. Aí que você reforça aquela default. Né? Perfeito. E veja que se você fosse racional mesmo, o que você faria? Analisaria uma opção por opção. Depois voltaria. Então a minha opção, independe do que está default, independe do que os outros acham, eu quero essa aqui. Né? Mas não é assim. Outro exemplo também bem humorado. O problema do banheiro masculino é que você tem mais urina fora do mictório do que dentro do mictório. Né? E isso é um problema de limpeza, custo altíssimo. Sim. Né? O que aconteceu? O que eles fizeram? Eles fizeram um adesivo dentro do mictório de estrelinha, aí pode ser o que for, né? Um passarinho, o que for lá. Com isso, reduziu-se o produto de limpeza do banheiro em 80%. Com um adesivo. A mira. Ah, não, gente. Isso é nudge. Isso é nudge. Isso é quando você coloca uma coisa no ambiente, no contexto, em que você influencia a decisão. Influencia a tomada de decisão. Influencia o emocional. Influencia, né, o psicológico. Então veja que a gente tem muito o que estudar ainda, muito o que aplicar dessas tecnologias nessa relação humano-humano que a gente vai precisar cada vez mais, com as máquinas ajudando na produtividade. Fechou. Cara, muito show. Realmente, assim, um episódio incrível. Gratidão por você compartilhar tantos bons insights, principalmente com essa classe que ama o mercado imobiliário e que quer o bem dele. E a gente quer, claro, atender sempre melhor os nossos clientes e entendendo que ele também, o cliente, tanto o cliente quanto a gente está dentro e está inserido e faz parte dessa tecnologia. Então, entender o mundo, para onde que está indo, a inteligência artificial e principalmente a pergunta que nunca quer calar, né? A tecnologia vai substituir o corretor ou não?
é importante a gente entender nesse episódio. Então, se você tá aqui é porque você acompanhou, mas se você pulou alguma parte, vai dar uma olhada, reflita um pouco, e que esse ano de 2023, porque a gente está finalizando o ano de 2022 com esse episódio, seja de muito e muito mais conhecimento, autoconhecimento, com certeza, Precisa, né? sim, necessário para a gente entender a nossa parte, a nossa função, mas o conhecimento técnico e também das tecnologias que estão vindo por aí. Cara, Celso Camilo, eu assim, ó, fiquei muito grato, cara, por você ter vindo e compartilhado. Imagina, o prazer é imenso. Aproveitar o final do ano, desejar Feliz Natal para todos, né, que estão nos assistindo, para vocês também. Excelente 2023, né? Um ano de mais retomadas ainda, né? De mais vendas para todo mundo, de mais participação, proatividade, descoberta, autoconhecimento, como você citou. Fico à disposição, espero que tenha realmente sido um bônus, né, para todo mundo aí. E fico à disposição para as próximas vezes discutir o mundo futuro. Com certeza foi. Show demais. Então é isso daí, gente. Um abraço, se inscreva no canal, lembra aí, curta, comente, compartilhe. Forte abraço, a gente se fala.